Amigos queridos, nós convidamos a todos a unificarmos os nossos pensamentos nas vibrações do Evangelho de Jesus, a elevarmos a nossa sintonia às faixas vibratórias do bem e da verdade, para que a alegria do Espírito transpareça em nossos corações, que os sentimentos se expandam em nossas vibrações e que estejamos, Senhor, dispostos para mais um dia de trabalhos em nossas vidas. Jesus, nosso Mestre amado, Divino Amigo, que todos os dias nos ensina as sábias lições do amor, na forma da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas. Que essas lições de benevolência possam calar fundo em nossos corações e que estejamos uma vez mais prontos a aprendermos a servir, dispostos a doar o que trouxemos de melhor em nós em favor de todos e a sermos pequeninos, porém úteis, onde quer que estejamos. Sob a tutela dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Nesse item, nós vamos entender que a qualidade da prece não está na forma, nem na intensidade com que proferimos palavras, mas na qualidade vibratória do que emite de cada um de nós. Então, como o nosso pensamento está imantado às nossas emoções e aos nossos sentimentos, nós podemos seguramente entender que qualidade da prece é quais as vibrações que veiculam de nós aquilo que somos. Isso qualifica. Então, quem somos é como oramos, porque o nosso pensamento imantado de emoções e sentimentos perpassa o que somos, para levar para o outro, para o alto, a nossa prece. Como cada um de nós é muito genuíno e não há espíritos iguais, nós somos quando muito semelhantes ou afinizados, cada um de nós tem uma prece com alcance diferente. E todos temos bons sentimentos, então todas as preces de todos nós se somam em experiências muito felizes, mas que não tenhamos nenhuma preocupação do como fazer a prece, mas como sentir o que vamos falar. Uma vez, Madre Teresa de Calcutá foi perguntada como ela falava na prece, o que ela dizia nas preces dela. E ela disse: eu nada digo, eu só ouço. Então ela fazia uma sintonia espiritual com os planos sublimes, porque esse era o padrão dela. E ela então, sabendo que os espíritos sabiam qual era a necessidade dela, nada pedia, muito embora é honrado pedir, nada pedia, mas ouvia. E nós temos que perguntar para nós mesmos se, quando fazemos a prece, se nós ouvimos a resposta. Ou se nós entramos no desespero, na ansiedade, pedimos de novo e pedimos de novo. E chega um ponto, eu tenho falado sobre isso, que a pessoa não percebe, mas ela não pede mais, ela está exigindo. Como se ela fosse merecedora de benesses a mais do que já recebe,
porque muitas vezes não identificamos o que recebemos. Por isso que a Madre Teresa falava, eu ouvia, mas será que a gente ouve? Será que a gente sente? Será que a gente entende a resposta das nossas preces? Porque às vezes nós estamos tão materializados que a resposta seria uma coisa muito óbvia do ponto de vista material. E às vezes é uma resposta sutil que mexe com a nossa consciência e não com o fato que a gente quer solucionar. Porque mexendo com a nossa consciência, desperta a lei divina e ela, e se nós permitirmos, ela nos guiará para o melhor. Isso é o ato da prece. Quando a gente abre as comportas conscienciais, onde os nossos sentimentos nobres estão ali, deixa que eles manifestem e eles vão guiar o nosso livre-arbítrio. É assim que é a prece. Do que acontecimentos. Eu vou orar para que aconteça tal coisa. Aí eu espero que aquela coisa externa, material, que me cabe fazer e não o espírito, aconteça. E a gente vai ter surpresas, porque me cabe fazer o que eu peço. Então eu só posso pedir do que eu estou empenhada em realizar. Se eu estou na inércia, essa prece não terá qualidade, porque ela não tem ação que corresponda aos sentimentos. Então, o Evangelho diz para nós, esse item 2, que é assim, dentro da qualidade vibratória da prece, porque vamos lembrar, o capítulo começa, amai os vossos inimigos. A qualidade da prece são qualidades de preces melhores, quem ama inimigos. Isso é uma qualidade da prece, amar os desafetos. Quando isso acontece, nós mudamos de patamar evolutivo, a gente sobe um degrau. Então, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. É um simbolismo que mostra para nós que, se não estamos limpos, o que vaza de nós está contaminado, seja pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, pela vingança, que são as derivações dos inimigos. E se eu consigo mudar a minha interpretação do fato, me limpar daquela nódoa, sacudir o pó das sandálias, como disse Jesus, o que é que eu vou veicular? Eu vou veicular a compaixão, que é o antídoto dos inimigos, a piedade, a tolerância e o respeito à diversidade. Aí a minha prece tem qualidade. E que é o antídoto do inimigos, ressentimentos, mágoas. Então, se nós desenvolvermos sentimentos que se contraponham às inimizades, o veículo que nós damos vibratório para que essa prece tenha um alcance é maior. Então, nós vamos refletir hoje nessa mensagem de Emmanuel, que vai dizer para nós como. Então, como que eu faço para desfazer os inimigos? Porque quem são os inimigos? São íntimos. Ninguém é inimigo de alguém que está passando na rua e que nunca viu. Não há possibilidade de eu fazer daquela pessoa inimigo. Inimigo é quem foi muito amigo. Se não foi íntimo e muito amigo, nunca vai ser inimigo. Precisa ter convivido conosco, ter sido íntimo, aí passa a ter um desamor, um desafeto. Então, a lição de Emmanuel no Fonte Viva é desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. É provável que as pessoas nos contrariem, que as pessoas não façam o que desejamos, que nos aborreçam,
que nos hostilizem, porque isso é emoção delas. Mas não precisa ser a minha. Eu posso desenvolver por esses que um dia foram íntimos e que hoje são desamores, uma extremada tolerância, porque não começa no perdão. Começa em suportar, tolerar. E a tolerância é tão grandiosa que ela gera uma compreensão diferente. E nós passamos a ver aquele espírito como um grande necessitado. Quem sabe um dia nós vamos sentir que ele precisa de nós, que ele nos ataca porque é uma forma de cobrança de um amor que não temos. E nós vamos desenvolvendo essa compreensão ligada à tolerância até que a gente não tenha mais dentro de nós ressentimento e passa a ser aquele que auxilia o desafeto, que vai amparar aquele desafeto porque ele está em piores condições do que nós. Se isso qualifica os meus sentimentos, qualifica a minha prece. Porque a prece está relacionada à vibração que é peculiar àquele espírito. Nós podemos fazer a mesma prece, vamos dizer o Pai Nosso. Várias pessoas fazendo o Pai Nosso, não junto individualmente, são vibrações absolutamente diferentes e as palavras são as mesmas. Absolutamente, porque a qualidade da prece é a qualidade de quem faz, qualidade moral, não são as palavras. As palavras podem ser as mais simples ou as mais complexas, não importa. Importa o que é que de mim eu estou doando. Então, eu vou fazer um Pai Nosso. Ele atinge o outro na proporção da frequência vibratória dos meus sentimentos. A outra pessoa faz o mesmo Pai Nosso. Atinge o outro na frequência vibratória dos sentimentos dela. Por isso que o Pai Nosso que Jesus fez para a humanidade abarcou o planeta Terra. Então, é muito além das palavras, né? E as palavras são o nosso vocabulário usual. E desde que a nossa prece cause em nós sentimentos. Porque o que os espíritos falaram do fariseu, né? E dos publicanos. O fariseu, ele se sente merecedor de tudo, ele se sente melhor que todos, diferenciado, então por isso ele merece mais. E os publicanos se sentem coitados, se sentem pequenos, se sentem mendigando a misericórdia de Deus. Esses, mais humildes, obviamente que têm um alcance maior. Agora, seja qual for a prece que fizermos, se temos necessidade, será socorrida. Porque ela tem efeito. Ela sempre tem um efeito, porque tem uma intenção, né? Nós temos uma intenção e tem um efeito, porque todos nós somos filhos de Deus, merecedores do socorro divino, e o socorro vem para todos nós. Porque até os espíritos, vamos chamar assim, por falta de outra terminologia, das trevas, e que parece que neles só prevalece o mal, mas quando, por exemplo, chafurdados naquelas trevas totais, ele, por exemplo, lembra com o carinho de uma mãe, de uma avó, de alguém que um dia o amou, arrefece aquela dureza e vem o sentimento que o conecta aos espíritos superiores, né? Os espíritos mostram que quando fazem os espíritos superiores, uma visita às trevas, né, espirituais, eles jorram um facho de luz próprio dos sentimentos deles para iluminar aqueles nossos irmãos chafurdados nas más tendências. Então, a misericórdia divina chega ali. A treva não é absoluta, porque tem quem ore por eles, tem quem interceda por eles, tem quem haja em favor deles.
Então, nós, guardadas as devidas proporções, nós com os nossos desafetos, precisamos dizer aqui isso que Emmanuel fala: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação, porque o que agrava a inimizade é a crítica, o julgamento e o preconceito. Agrava, porque a gente tem que fazer uma reflexão. O que em mim agrava as inimizades? O que em mim me predispõe para inimizades? Essa é a reflexão de hoje, porque o Evangelho precisa gerar reflexões. Da gente olhar para nós e falar: olha, essa característica eu arranjo inimigos com elas. O tempo todo eu hostilizo, o tempo todo eu reprovo, o tempo todo eu critico, julgo. Enfim, esses traços doentes da personalidade, eles inibem que os meus melhores sentimentos, que todos temos, se manifestem. Temos bons sentimentos, sim, mas estão tamponados porque prevalece essas más tendências. E a prece é uma filtragem. Como que eu vou proferir sentimentos que estão enclausurados na máscara da crítica, por exemplo? Então, vamos refletir. Irmãos, nós necessitamos de desenvolver em nós o hábito da prece, orar diariamente e, de preferência, várias vezes ao dia. Esse hábito, que para muitos de nós será um novo hábito, vai nos educar, porque Kardec, ele mostra para nós que a educação do espírito se faz pelo desenvolvimento de hábitos. E educarmos-nos espiritualmente, nos fazer homens e mulheres espiritualizados, vai depender necessariamente de exercermos esse hábito de orar. E para que nós possamos orar, obviamente que é necessário nos recolher. E o que significa esse recolhimento? Porque não é fugir de maneira nenhuma das situações que nos chegam. Mas quando nós nos recolhemos em espírito, é como se nós pegássemos toda a nossa força mental e espiritual e condensássemos aquela força para que nós possamos atingir uma finalidade. Quando a gente diz assim, eu preciso pensar, eu preciso estar comigo mesmo, eu preciso me retirar dos estímulos externos para, saindo desse movimento externo, poder encontrar um ponto de equilíbrio. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Jesus estava sempre com a multidão, sempre com os apóstolos, e de tempos em tempos ele se recolhia, distante de todos, e nesse processo de recolhimento, imagina um Cristo concentrando toda a sua potência divina naquele instante. O que acontecia com o planeta? Não é só naquela região. E isso também pode acontecer conosco, obviamente que em outra proporção.
Quando nós nos retiramos do barulho do mundo e nós nos recolhemos, há uma potencialização de nós mesmos. E tudo que está ao nosso redor, ao contrário do que nós pensamos, porque recolher parece que vamos nos isentar. Mas esse tipo de recolhimento é para intensificar as irradiações felizes. Quando nós vemos uma pessoa recolhida em prece, e a gente tem certeza que aquela pessoa está recolhida em prece, e a gente se aproximar, o que surge em nós? Qual é o desejo que surge em nós? De aquietarmos, de silenciarmos, de não interromper, de favorecer, se nós estivermos minimamente conscientes. Se tivermos enlouquecido, a gente sai interrompendo. A prece é um serviço na obra de Deus. Por quê? Porque orar é praticar as leis divinas. E a lei divina compõe o trabalho. Quem está orando está trabalhando. Porque existe a lei de trabalho. Quem ora, trabalha. Porque seria impossível uma pessoa orar, estar fora da lei. De algum aspecto da lei. Quem ora está em trabalho espiritual. Por isso que nós estamos detidas por alguns dias naquele item em que Jesus diz para nós que se tivermos algo contra alguém, nós não vamos conseguir orar. Pensamos que oramos. Nós podemos nos enganar que estamos orando, mas isso não é verdade. Uma pessoa que dia sim, dia não, todo dia, todo tempo, o tempo todo, tem raiva, não tem como orar. Não tem como orar, porque os canais de ligação com Deus estão constantemente entupidos. Porque a raiva, ela deixa resíduo. Não é assim, eu estava com raiva ontem, hoje já não estou mais, então já desobstruiu os canais. Não. Aquele vaso cheio de canalículos que permitem a conexão com o Pai, está saturado de vibrações ácidas, corrosivas. E quando nós tentamos chegar ao Pai, nosso movimento, ele é mínimo. Ele não passa das nossas próprias camadas perispiríticas, eles ficam ali, naquela atmosfera que somos nós mesmos, porque a raiva é um estado de egoísmo e de orgulho. Então, nós estamos ali, não saímos dali. Como a Célia falou, às vezes alguém está necessitado, a gente tenta orar, mas a nossa prece, ela é circunscrita a nós mesmos. Quase que a gente ora por nós mesmos porque estamos sofrendo, não é nem pelo outro. Então, esse item do Evangelho, ou nós acreditamos ou desacreditamos. Porque Jesus, nesse caso, ele não falou por parábolas. Jesus não trouxe uma alegoria para que nós pudéssemos entender isso no século 32. Ele não teve
meias palavras e nem tentou deixar um recado para depois. Ele foi absolutamente claro. Nesse item, não há dúvida nenhuma. Quem tem alguma coisa contra alguém, pode ser ontem à tarde, pode ser hoje de manhã, pode ter sido a semana passada. Quem tem o hábito de se convulsionar em relação a alguém, não ora. Vai ser duro nós descobrirmos isso desencarnados. Que nós fizemos 300 milhões, 372 bilhões e 500 e 300 milhões de Pai Nosso, e de não sei quantas Ave Maria, e não sei quantas preces de Emmanuel e do Chico, e não sei de quem, e a gente descobrir que não orou. Que nós não desenvolvemos o hábito da prece. Então, não tem alegoria. Ou nós somos pessoas espiritualizadas, porque temos o hábito da prece, e para ter o hábito da prece, nós temos que ter minimamente equilíbrio emocional, permitir que o outro erre, que o outro descambe, que o outro haja da forma mais inadequada possível, sem que isso altere as nossas emoções, nos fundindo num furacão íntimo, corrompendo as nossas energias. Então, isso acontece de manhã e de tarde a gente quer orar. Como? Tem milagre? A gente acredita em milagre? Isso existe. Porque o que nós temos que ter é um padrão de emoções. O outro vai nos atingir, porque nós estamos num mundo de relações. E eu preciso ter um estado íntimo de pacificação, de permitir que o outro ensandeça. Tudo certo, é ele. E da minha parte, eu me empenhar para contribuir da maneira mais equilibrada possível e imaginária. Então, dentro desse contexto, nós estamos adentrando, e cada vez mais o mundo, irmãos, é um mundo bélico, né? É um mundo bélico. Não é só porque nós temos mais de 100 países em guerra. Não é isso. Em guerra, de alguma maneira, né? Porque tem países que não estão armados, mas estão em guerra. Então, não é porque nós, desde os tempos imemoriais, lá para trás, estamos em guerra. É porque ninguém pode fazer nada que nos atinge que a gente arma. A gente se arma. A gente está disposto a ter a raiva. E isso tem que acabar. Porque que dia, que ano, que século, quando vai ser o nosso tempo de espiritualizar, de nos mantermos num estado emocional pacificado. E a gente tem que ter referência. Quem sabe sejamos nós a referência de alguém. Paz, boa vontade entre os homens. É esse movimento de alma que nós estamos buscando. Ou nós acreditamos nisso, ou não acreditamos nisso. Ou nós acreditamos nisso, ou a gente acredita só mais ou menos no que o Cristo falou, de acordo com a nossa capacidade de entender ou vontade de aceitar. Não, tudo está certo o que ele falou, mas isso aí não é bem assim. Isso aí não é bem assim. Eu oro sim. Então, será? Lê de novo. Sente. Entra em contato com esse mestre. Entra em contato. E vê se isso é verdade. Para a gente não se desiludir lá na frente. Porque ele deixou claro. É claro, é claríssimo. E o nosso movimento é de orar. E esse ano em especial, irmãos, esse ano em especial, vai ser muito bom se a gente aprender a orar.
Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição. Jesus, divino amigo, irmão maior das nossas vidas, que nasceu na terra para exemplificar o seu evangelho de amor, o código divino que nós necessitávamos para aprender a viver de acordo com os teus ensinamentos. Que nesse dia, Senhor, estejamos uns pelos outros como o Senhor nos ensinou. 1000 vezes obrigado, Pai, por esse dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Que possamos estar em paz e que nos alimentemos da verdade, a fim de vivê-la e nos tornarmos instrumentos do seu amor na terra. 1000 vezes obrigado, Senhor, por tudo que a vida nos tem ofertado, pelos desafios do caminho que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Que nós possamos aprender a amar como o Senhor nos amou, respeitando cada um daqueles que nos cercam, levando aos corações que amamos a confiança que Deus deposita em cada um de nós. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esse dia. Que estejamos atentos e que possamos orar, trabalhando e amando. Rogamos pelos nossos irmãos necessitados de prece, de amparo espiritual. Que eles recebam nesta hora de tudo aquilo que são necessitados. E que nós outros possamos estar em paz, no trabalho e na renovação de nós mesmos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.